Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A partir de agora, vamos conferir o que aconteceu na 55ª e 56ª sessões ordinárias. Vamos começar com o quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre a missão do vereador. O vereador tem 3 missões principais: fiscalizar as contas do município e as ações do prefeito, propor leis que atendam às necessidades do município e representar a população e suas demandas. Os vereadores têm também alguns deveres que estão descritos no regimento interno. O primeiro é que o parlamentar tem que residir no município. O segundo é que ele precisa comparecer às sessões legislativas. E o terceiro, que é participar das votações. Estes são alguns dos principais deveres do vereador, mas há outros: cumprir as atribuições que lhe forem conferidas, comparecer às reuniões das comissões, propor todas as medidas que julgar convenientes aos interesses do município, comunicar falta ou ausência e apresentar a declaração de bens, inclusive a do cônjuge. Antes de falar das atribuições, é importante lembrar um direito fundamental dos vereadores. Eles são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e nos limites do município. Vamos agora às atribuições do vereador. A Câmara Municipal precisa legislar sobre matérias de competência do município, como, por exemplo, sistema tributário, arrecadação e aplicação de rendas, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, concessão de isenção e anistia fiscal, remissão de dívidas e créditos tributários. Mas o trabalho do vereador não fica só nas questões orçamentárias. A Câmara precisa pensar a cidade como um todo. Os parlamentares devem propor políticas, planos e programas municipais, locais e setoriais de desenvolvimento, a criação, organização e supressão de regiões administrativas e distritos do município, assim como a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. 2 exemplos muito comuns que estão no nosso dia a dia são o tombamento de bens móveis e imóveis e a criação de áreas de especial interesse, seja ambiental, cultural, turístico, entre outros. A nomeação do efetivo da Guarda Municipal também é uma das atribuições. Todas essas atribuições também necessitam de aprovação do prefeito. É ainda atribuição da Câmara a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Essa fiscalização é feita com auxílio do Tribunal de Contas no município. Cabe ainda aos vereadores criar comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, sustar atos normativos do Poder Executivo, fazer diligências a órgãos da administração pública e ter acesso à documentação, tomar conhecimento de convênios, acordos e convenções coletivas, contratos celebrados com a União, estados e outros municípios ou com instituições públicas e privadas, e emendar a lei orgânica. Também é responsabilidade dos parlamentares dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, além de fixar remuneração, conceder licença para afastamento do cargo e autorizar a ausência do município quando esse prazo for superior a 15 dias em território nacional. Os parlamentares também participam da aprovação de conselheiros do Tribunal de Contas do município e da escolha de 5 membros. Também é atribuição exclusiva da Câmara processar e julgar os conselheiros do TCM pela prática de infração político-administrativa, apreciar as contas anuais do tribunal, processar e julgar o procurador-geral do município se comprovada a prática de infração político-administrativa. Compete ainda ao vereador conceder títulos e medalhas a pessoas e empresas que tenham, de forma pública, prestado serviços de relevância para a cidade. Outra atribuição, de viés democrático participativo, é a autorização de referendo e a convocação de plebiscito. Hoje você conheceu um pouco mais sobre os deveres e as atribuições dos parlamentares. Até o próximo ABC da Câmara.
E agora vamos conferir o resumo do que aconteceu na 55ª sessão ordinária. O vereador Cláudio Leandro falou sobre o projeto de lei onde institui o Dia Municipal da Prática Esportiva Eletrônica no âmbito do município de Nova Friburgo. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todos que estão aqui na plenária e a todos que nos assistem pelo meio de comunicação. Mais um projeto de lei que eu estou trazendo para essa Casa Legislativa e agradecer, ao professor Igor que está presente aqui. Foi através do nosso encontro lá na comissão de esporte e, consequentemente, nós tivemos lá no nosso gabinete debatendo sobre o tema. Então, através desse encontro com a população, que a gente aborda alguns temas importantes, a gente traz para o plenário esses projetos de lei. Então, através desse encontro que a gente pôde, como todos sabem, eu tenho um projeto social, que o objetivo desse projeto social é levar as crianças, justamente, sair fora dos meios eletrônicos, principalmente dos celulares. E hoje nós estamos vivendo uma vida moderna, as crianças estão muito presas nos celulares. E agora eu estou trazendo de encontro aqui um projeto que vai inverso, mas que é um tema hoje é uma realidade dentro da nossa cidade e uma realidade dentro do nosso país. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto. O evento mencionado no projeto terá como objetivo fomentar o turismo na cidade, atraindo participantes de outras localidades para enriquecer a competição e fortalecer os laços entre os jogadores de diferentes regiões. Desta forma, além de promover a prática do esporte, além de promover a prática do esporte eletrônico e incentivar a participação da comunidade game local, o evento anual de jogos digitais em Nova Friburgo se tornará um atrativo turístico. A escolha dessa data para celebrar o Dia Municipal do Esporte Eletrônico e realizar o evento comemorativo se deu por uma série de motivos estratégicos e simbólicos. Março foi escolhido como mês para a celebração devido à ausência de grandes eventos e competições voltadas para os jogos digitais, proporcionando uma oportunidade única para Nova Friburgo se destacar nesse segmento e atrair atenção tanto na comunidade game quanto de entusiastas de toda a região. Ao realizar o evento comemorativo, ao longo de 4 dias, a cidade terá a possibilidade de oferecer uma experiência completa aos participantes, incluindo competições, palestras, exposições e outras atividades relacionadas ao universo dos jogos digitais. Nova Friburgo tem a oportunidade de maximizar o impacto econômico e turístico gerado pela iniciativa. A atração de visitantes de outras cidades e regiões para participar do evento contribuirá para o aquecimento do setor hoteleiro, gastronômico e de serviços, impulsionando a economia local e promovendo o desenvolvimento sustentável do município. Assim, a escolha das datas de 23 a 26 de março para a realização do evento comemorativo do Dia Municipal do Esporte Eletrônico em Nova Friburgo representa não apenas uma oportunidade estratégica para a cidade se posicionar como referência nesse setor, mas também uma forma de suprir a demanda por eventos de qualidade nesse período do ano, proporcionando uma experiência única e enriquecedora para todos os envolvidos. Então, nós temos aqui, posso dizer que jogadores de game, Igor, que já tem um salário muito bom em outras competições em outras cidades. Então, uma forma de atrair também esses jovens promissores para aqui, para a nossa cidade, e estimular esses jovens também que participam desses eventos. Então, gostaria muito da colaboração e aprovação dos nobres vereadores para que esse projeto seja instituído aqui na nossa cidade. Obrigado, Mayra Feliz. Presidente, é importante ressaltar, quando eu tive com o professor Igor e a gente discutindo sobre esse tema,
É engraçado, não, a palavra certa quando a gente parte para a parte legislativa, né? A gente amplia nossos horizontes, nossas ideias passam a ser diluídas, né, com a ideia da população. E nós temos realmente, dentro da nossa cidade, muitos jovens que são adeptos a essa prática. Então, esse é o objetivo do projeto, que a gente é justamente para agregar a nossa população, né? Como eu ressalto aqui falar, eu estou inserido dentro do esporte, e a gente às vezes tem um pouco de resistência, mas de contrapartida, quando a gente encontra jovens promissores, e como o Igor aqui, um professor promissor, ele tem ele passou toda o seu, como se diz, sua experiência, né, o professor? E isso abriu um leque nessa oportunidade. Quero também agradecer aqui a doutora Andréia, também, que participou intensamente desse projeto para que ele viesse aqui para essa casa. Tá? Isso agradecer pela parte, Maiara. Muito obrigado. A vereadora Maiara Felício falou sobre o problema que moradores de rua estão enfrentando ao procurarem abrigo. Obrigada, presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quem nos acompanha aqui da Assembleia e também quem nos acompanha pela TV Câmara. Hoje a minha vinda a essa tribuna é para falar de alguns temas que têm chegado para mim no meu gabinete, chegado pelas redes sociais, que me coloca com uma preocupação muito grande diante das situações. Começo falando, presidente, que aqui em Nova Friburgo, ninguém deveria morrer de frio. Nós recebemos uma denúncia de que, supostamente, uma mulher veio a óbito, uma mulher em situação, né, de vulnerabilidade, veio a óbito porque não foi acolhida no espaço, né, que recebe a população em situação de rua para passar a noite. Parece que ela procurou por abrigo naquela semana que a gente começou com muito frio, que Friburgo conseguiu bater ali a temperatura próxima ao 0 grau, e quando ela busca essa ajuda nesse abrigo, ela não consegue entrar. Tem, posteriormente, a intervenção da secretária, da subsecretária, pelo que a gente recebeu de relato, mas ela acabou não sendo acolhida. Essa mulher teve ataques epilépticos continuados e supostamente por decorrência do frio que foi acometida. Presidente, é muito duro a gente falar de uma cidade que está se aproximando da arrecadação de 1 bilhão e a gente não conseguir receber uma pessoa que já está em vulnerabilidade com um equipamento que funciona para essa finalidade e depois ter a notícia que, mesmo com o esforço do Hospital Municipal Raul Sertã, a gente ter perdido essa vida. Que humanidade é essa que a gente tem demonstrado enquanto efetividade de governo? Que humanidade é essa? Porque a gente precisa ainda contar essas histórias. E não só por isso, presidente, a gente está numa corrida eleitoral. A gente sabe muito bem, todo mundo aqui tem o seu partido, todo mundo está fazendo a sua campanha, mas cada campanha tem que estar limitada dentro da legalidade, da responsabilidade e dentro de caráter, gente. A gente está vendo obras eleitoreiras sendo realizadas no nosso município que não tem. A gente está recebendo de Campo do Coelho, que foi feita uma intervenção lá. As manilhas colocadas para receber a água pluvial não estão ligadas ao sistema de escoamento. E aí a população está apavorada, porque se vier a chuva, a gente sabe que está numa escassez de chuva. Mas se vier a chuva, leva tudo, o asfalto, leva as pedrinhas, tudo para a casa de morador. Outro relato que a gente está recebendo. É importante dar dignidade de transporte, de pavimentação para essas comunidades. Mas mais que isso, fazer de forma decente e não gastar o recurso público com obras só para inglês ver, e na primeira intempérie a gente vê a nossa população duplamente prejudicada. Tanto a rua, que era para estar bem construída, invigorando, quanto um possível deslizamento para dentro da casa de alguns moradores. E não é só isso. A gente tem visto absurdos sendo falado por aí afora, e a comunidade de Rui Sanglá também me procurou
para falar da obra paralisada do posto de saúde. O investimento que vem para o nosso município, e a gente fica animado de ver mais uma política pública, né, um SUS mais próximo das nossas periferias, ser colocado a cheque, porque a prefeitura não fiscaliza e não dá continuidade no encaminhamento das obras. Tirar foto, gravar vídeo, falando que começou é muito bom, é muito legal. Mas e a efetividade do trabalho? A resolução do problema? Como e quando vai ser feito? Essa é a pergunta que a população traz para a gente. Porque aí, isso não é fazer política pública, isso é brincar com os sonhos da população. E isso é muito perigoso, presidente. Muito obrigada. E também, logo após, comentou sobre os problemas com o atendimento da saúde mental no município. Obrigada, presidente. Bom dia mais uma vez. O uso do tempo aqui do meu partido não podia ser diferente, senão a defesa dos temas sociais e do povo trabalhador. Queria falar que, realmente, a gente precisa repensar a saúde mental aqui no nosso município. Mas, de forma alguma, a solução vai ser aumentar o muro, gente. A solução não é aumentar o muro. Porque, se não for no viaduto, vai ser num prédio mais alto, vai ser numa ribanceira, vai ser de outra forma. A solução não é aumentar o muro. A solução é fortalecer a rede de atendimento psicológico no nosso município. A nossa cidade, hoje, com a forma que a Dzins aconteceu, não consegue dar conta de toda a demanda. A gente precisa falar que a gente tem um CAPS 3 que não tem acessibilidade, que vive também de forma insalubre. Os nossos profissionais de saúde mental estão sobrecarregados. A gente não tem psiquiatra. E aí a gente vai dar a solução que é aumentar o muro, não procede, não tem como. É como se a gente falasse, se você está com CC, a solução é você trocar de roupa. Não. A gente precisa de um banho, de uma higiene. E o banho vai ser quando a gente conseguir estruturar a RAPS no nosso município. A gente precisa falar também que quando se fala que a gente não traz solução, é difícil falar sobre isso, porque quando a gente propõe debate público, a prefeitura não vem para discutir, não vem para ouvir os próprios profissionais, não vem para ouvir os vereadores dessa casa, não vem para ouvir a população. A gente tem apresentado aqui a diretriz de acolhimento à população em situação de rua há mais de um ano. E a gente não conseguiu debater esse projeto, a gente não conseguiu trazer esse debate para cá para defender essa população que precisa de atenção. Uma outra questão que eu preciso falar aqui é em relação à CPI, porque quando a gente fala do servidor público, a gente precisa ter muita cautela, presidente. Muita cautela. No dia que a gente fez a leitura do relatório do voto, me parece que teve um entendimento dúbio da minha fala. Eu voltei o vídeo, vi a fala e realmente o que eu disse está dentro do que a gente investigou. Pode ter parecido que eu estava me referindo aos servidores do Raul Sertã, não. Eu estou falando do alto escalão da prefeitura, que não dá qualificação para vocês, que deixam vocês assinarem coisas que vai prejudicar vocês lá na frente, que não tem um asseio de entender a realidade que vocês vivem, que fala assim, vai lá, faz esse exame aqui para uma empresa privada e depois a gente vê como que fica e depois vocês precisam vir aqui depor numa CPI. Então, cuidado com vocês, máximo respeito a vocês e responsabilidade para quem realmente tem a responsabilidade que está lá no topo e não. O vereador Isaac Temani falou sobre o assédio moral praticado pelo ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aqueles que nos assistem em casa aqui nesse plenário. Senhor presidente, venho pela liderança do PL me solidarizar com todas as mulheres do nosso país. Infelizmente, foi exposta a nojenta e podridão de um assédio moral praticado por um ex-ministro do nosso país, do governo Lula, ministro Silvio Almeida. Mas parece que não aconteceu nada, mas aconteceu. Portal 360 diz assim, acusação de assédio chegou a ministro meses antes da demissão. Integrantes do governo conheciam as acusações de assédio de Silvio Almeida. 7 de setembro de 2024, está lá. Portal Terra, governo sabia desde janeiro, diz ex-secretário, sobre a acusação de assédio de Silvio Almeida. Ministro
dos Direitos Humanos do governo Lula, matéria de dia 6 de setembro de 2024. Lamentável terem escondido isso. E o que choca mais ainda, Folha de São Paulo, ministra Aniele Franco relatou assédio de Silvia Almeida, integrante do governo Lula. Ela optou pelo silêncio público para não prejudicar o governo. Matéria de 5 de setembro de 2024, está lá. Optou pelo silêncio. Mexeu com uma, mexeu com todas. Depende de quem é uma, né? Porque para não expor essa podridão, eles silenciaram e deixaram de defender as mulheres do nosso país. A esquerda está calada. Conveniência por causa da hipocrisia. São hipócritas. Eles leem a cartilha de Lenin sempre daqui, ó. Como já dizia Lenin lá, é aquele câncer comunista. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Infelizmente, eu me solidarizo com todas as mulheres desse país, essa podridão que aconteceu e está sendo passado pano quente desde janeiro por esse governo que desgoverna o nosso país, que é o governo Lula. A vereadora Priscila Pita falou do mês de prevenção contra o suicídio e os problemas com a falta de atendimento à saúde mental no município. Bom dia, vereadores, vereadora. Você falou um fato que aconteceu no nosso município, né? Mais um filho de Friburgo que veio a óbito por negligência dessa gestão que aí está. Vamos falar do Setembro Amarelo, que é mês de prevenção contra o suicídio. Nossa, essas palavras são bonitas, né, vereadora? Mês de prevenção contra o suicídio. Mas o que se faz dentro do município para realmente que esse tipo de fato não aconteça? Nada. Temos uma fila de mais de 2.280 pessoas precisando de um psiquiatra e não consegue. Ontem um senhor se jogou do viaduto, mais uma vítima no viaduto, né? Entre tantos que ali já o fizeram por desespero, por problemas psicológicos e que devem ter procurado ajuda e não conseguiram. Eu estou com o caso de um rapaz em Rio Grandina, ele tem 19 anos, a família falou que ele já tentou cometer suicídio várias vezes. Só que a gente não consegue um psiquiatra para poder estar ajudando esse jovem. O que vai acontecer com esse jovem? Uma hora ele vai conseguir, não vai? Porque a gente não consegue o tratamento, não consegue a prevenção. Desde que eu entrei na Câmara de Vereadores, que eu estou aqui, eu subo nessa tribuna, falo sobre a prevenção das doenças, para que não se agrave, para olhar as UBSs com mais zelo, com mais cuidado, com mais carinho. Quando as famílias procurarem a UBS, ter os encaminhamentos corretos. Isso ia prevenir essa estatística de morte que está acontecendo esse ano no Raul Sertã, que já bateu a pandemia, na época da pandemia. Se realmente tivesse a prevenção da doença, a gente não tem, vereadora Maiara, vereador Marcinho, não tem a prevenção. E os casos estão se agravando cada vez mais. 2.280 pessoas na fila de psiquiatria, professor Pierre. O que vai acontecer com essas pessoas? Mais filhos de Friburgo vão cometer suicídio, como tem acontecido aí. Esse é um fato que a gente ficou sabendo. E os outros fatos que não são divulgados, que chega lá no hospital, que é tudo escondido. De cidadãos tirando suas vidas no desespero. No desespero, por às vezes não conseguir levar um alimento, dignidade para dentro da sua casa, da sua família. Entre outros casos que acontecem, eu mesmo fui no Cascatinha, na minha família, esse final de semana, um parente meu lá entrou em depressão. Estava conversando com meu primo, ela falou assim, está deprimida. Então isso acontece com todos nós, nenhum de nós aqui estamos livres disso. Agora, o que pode nos resguardar é ter a dignidade de quando nós procurarmos o atendimento, a gente tê-lo. Para a gente ser tratado, medicado. Eu procurei um médico, psiquiatra, passei um áudio para ele pedindo, falei assim, não é por mim não, é pela família. Vê um caminho para você poder estar ajudando até esse adolescente, antes que ele perca a sua vida. Isso já tem uns 15 dias, vereador Marcinho, até hoje não obtive resposta.
Aí, vereadora Maiara, você está falando, cadê a humanidade, a empatia de sentir a dor do próximo? Nem todos que estão na vida pública têm esse sentimento, empatia, de você de fato sentir a dor do próximo. Só sente quem já passou e quem gosta do ser humano. Os que não gostam vão olhar mais um. Aí sabe o que a gente vira? Uma estatística, que agora é estatística. Você vira uma estatística, mais um, vira um número. E o ser humano e aquela vida perdida? É filho de alguém, é pai de alguém, é irmão de alguém. Pelo amor de Deus, é inadmissível. Eu tenho brigado, falo direto nessa tribuna, tenho denunciado essas questões. A gente está vivendo esse momento nessa cidade. Outubro rosa. Mas você vai procurar mamografia, você não consegue fazer. Setembro amarelo. Você vai procurar psiquiatra, você não consegue. A gente está aí, a rua, aí você está falando, a rua está lotada de moradores de rua, sem nenhum auxílio. Vai lá atrás do shopping, lá você vê um monte, uma olaria. Cadê a assistência social para fazer seu papel? Cadê o amor? Falou também sobre a falta de representatividade das mulheres na política. Presidente, mais uma vez, bom dia. Vindo aqui pela liderança do PSB, para falar um pouquinho, vereadora Maiara, nós mulheres, né? Estava vendo umas reportagens ontem, hoje, falando sobre a representatividade das mulheres nas câmaras de vereadores, principalmente no estado do Rio, que ainda são pequenas. Aí eu vi os repórteres, né, perguntando nas mulheres na rua se elas se sentem representadas, né? Muitas delas falaram assim, não me sinto representada, porque eu acho que teria que ter mais mulheres nas câmaras para poder estar nos representando. Mas aí você vai perguntar nelas, mas em quem você votou para vereador na última eleição? Votaram em homens. Então, como é que as mulheres querem, né, ter representatividade de fato dentro de uma Câmara, se elas falam que precisam, que necessitam dessa representatividade, mas na hora de votar, não vota nas mulheres, vereadora. Vota nos homens. Dizer às mulheres de Nova Friburgo que nós somos a maioria na cidade. E, de fato, precisamos ter mais representatividade dentro da Câmara para lutar pelos nossos direitos. Direitos a uma saúde digna para nós mulheres, que nós não temos nesse município. Quem precisa fazer um preventivo nessa cidade, que já é incômodo para nós, é insalubre, não é digno, não é. Quando a gente precisa levar nossos filhos para pediatria, é relatos e mais relatos de falta de cuidado e de zelo, principalmente no Raul Sertã, que inclusive eu liguei para o secretário essa semana, para quem não sabe, a pediatra saiu antes do plantão, largou todo mundo lá passando mal, não deixou outros chegar para substituí-la. E eu pedi ao secretário que imputasse responsabilidade sobre isso. Não sei se o fez, depois eu não tive mais com ele. Então, vereador Carlinhos do Kiko, é isso. Se a gente precisa de uma saúde de qualidade para nossos filhos, para nós mulheres, mas precisamos também que as mulheres do município nos dêem a mão, nos fortaleça, nos ajude, nos dê apoio. Porque na maioria das cidades, não só do estado do Rio em geral, muitas das câmaras são machistas, sim. Eu mesma aqui já fui chamada de vários nomes, né? Cachaceira, ruaceira, vagabunda, mais o quê? Até esqueci, porque tantas coisas que já me falaram, nessa tribuna que já me falaram por eu ter um posicionamento imbativo, não abaixar a cabeça, lutar pelos direitos da população de Friburgo, das mulheres, da cidade em geral, das famílias. Aí a gente é imputada de alguns nomes que eles gostam de fazer para descredibilizar. O vereador Max Bill falou sobre o projeto de lei que declara patrimônio imaterial cultural de Nova Friburgo a Rua Multilíbano.
Bom dia, excelentíssimo presidente em exercício, vereador Joelso do Pote, demais membros da mesa, nobres vereadores, vereadoras, a todos que nos acompanham através da TV Câmara, bem como todos aqueles presentes aqui na nossa Casa Legislativa. E aí eu vou destacar a presença de alguns. Temos aqui hoje a Luana, do Bar América, o Paulo, do Bar do Camarão, o Apoena, do número 1, Sussu, minha amiga, do Varanda Bar, Gustavo do Rão Conveniência. Estou esquecendo alguém? Acho que foi o Xingu, Alex Xingu, que inclusive foi candidato na última eleição pelo Partido Avante, né, um parceiro que eu tive aí na caminhada do Bar Tropical. E essas pessoas têm uma situação em comum, são todos empreendedores da Rua Monte Líbano. Uma rua que eu frequento desde a minha juventude, perturbava muito a Sussu lá, na minha época de faculdade. Estou sempre ali tomando um chopp com a Luana, lá no Bar do Camarão. Então, assim, são pessoas amigas e são pessoas que eu acompanho próximo o desenvolvimento dessa rua, né, o empreendimento dessas pessoas e tudo que contribui. Se você andar um pouquinho ali pelo Bar América e olhar aquelas antigas fotos, você percebe o valor histórico e cultural daquele espaço para Nova Friburgo. A gente olha aquelas pessoas antigas, né, aquelas fotos antigas, as pessoas conversando e ali estabelecendo ciclos de amizade. Muitas vezes, professor Pierre, tomando decisões para os nossos municípios, quantas reuniões políticas não aconteceram ali e ali foram definidos o rumo da nossa cidade. Então, eu acho que a Câmara dos Vereadores deve isso àquele espaço, deve isso àquela rua. A gente estava, durante a leitura do projeto, né, falamos sobre, no momento de carnaval, quanto aquela rua ali é utilizada, né, para o lazer da comunidade friburguense, né, a comemoração das torcidas. Né, espero que esse ano o Botafogo comemore um título lá, vou estar lá perturbando eles lá, acho que a gente está muito próximo disso. Então, acho que a gente é importante reconhecer a parte gastronômica, né, a parte de convivência desse espaço de criar amizades, que a Rua Monte Líbano, ela se destaca por isso, um espaço de criação de amizade e de convivência do friburguense. Acho que esse é um projeto que visa isso, o reconhecimento da Casa Legislativa com relação à nossa rua. Eu vou conceder-os à parte, mas quero destacar só mais uma partezinha. O que esses empreendedores sofreram, vereadora Maiara, durante a pandemia, né? Eles começaram um ciclo, né, de sofrimento na pandemia, né, como todos os bares e de Nova Friburgo. Falo por eles porque acompanho muito de perto o trabalho de todos esses empreendedores aqui. Aquele momento difícil, não podia abrir, a gente estava aqui em defesa muitas vezes da abertura do comércio de maneira consciente e deles também sem partir disso. Eu quero salientar aqui o profissionalismo deles, né, tanto durante a pandemia, né, que estavam ali se colocando à disposição de atender às regras da vigilância sanitária. E, posteriormente, depois, que eu acho que a gente não tem que esconder, jogar nada para debaixo do pano, do tapete, aquele momento começou a ser criada uma certa desordem ali na rua, né? A gente percebia um volume muito grande de pessoas, um público que cresceu demais, e eles foram os primeiros a procurar os órgãos públicos para corrigir essa situação. Ter uma presença mais efetiva da polícia, ter uma presença mais efetiva da assistência social, para né, coibir, né, que muitas vezes adolescentes, né, que não podem estar consumindo bebida alcoólica, ter um controle do aparato estatal no sentido de manter a ordem do local. Então, assim, eu quero ser testemunha disso, de quanto esses empreendedores também estão voltados para a ordem da nossa sociedade. A gente sabe que ali também existem algumas moradias e eles são primeiros a tentar estabelecer um equilíbrio, né? Evidentemente, a Rua Monte Líbano, ela vive desse comércio noturno, mas também ninguém quer cometer nenhum tipo de exagero. Então, acho que nesse sentido, essa legislação vem para conceder isso a essa rua tão tradicional da nossa boemia friburguense. Obrigado, vereadora. A Vossa Excelência resumiu muito bem, né? Com poucas palavras, Vossa Excelência, a Rua Monte Líbano faz parte do nosso do dia a dia, seja para tomar um café, seja para almoçar, seja para tomar o nosso chopp, o nosso happy hour, né, após o nosso expediente. Então, é uma rua que a gente realmente tem que tratar com muito carinho.
Obrigado, vereador Dirceu, pelas palavras carinhosas. Vossa Excelência é um amigo, né, que a gente tem construído aí ao longo dessa caminhada. Muito obrigado, vereador. Você através da fala de Vossa Excelência, me lembrou um episódio. Uma certa vez, um organizador de eventos de Teresópolis esteve aqui, a gente foi tomar um chopp lá no Bar América, era uma terça em dobro lá, o bar estava lotado, né? Não só o bar, como a rua tinha um certo movimento. E ele falou assim, olha, eu ando o interior todo aqui, eu não sei se tem numa terça-feira a quantidade de pessoas igual que tem aqui. Eu acho que talvez seja o local com maior movimento numa terça-feira nessa região aqui do estado. Então, isso é um motivo de orgulho para a gente, né? Demonstra a capacidade do nosso empreendedorismo, né? E a capacidade de Nova Friburgo. Muito obrigado, vereador. Bom, testemunha aí da importância histórica aí do Bar América. Obrigado, vereador. O vereador Cláudio Leandro também, um amigo, né? Nosso primeiro mandato aí, construímos muitas coisas juntos, né? Fomos aprendendo aí muita coisa junto. E Vossa Excelência tocou no ponto certo da coisa. A ideia é exatamente essa, né? Que a gente consiga atrair um olhar do Poder Executivo, né? Do próprio Poder Legislativo, dos demais órgãos, né? Estatais, para que possa garantir, né? A permanência daquela rua de maneira ordeira. Então a gente vai caminhar nesse sentido. Agora vamos conferir o que aconteceu na 56ª sessão ordinária. O vereador Isaac Demani falou sobre o fechamento do posto de policiamento comunitário do Amparo. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos que nos assistem em casa e aqui no plenário. Senhor presidente, a comunidade de Amparo, aquele bucólico distrito do Nova Friburgo, onde vivem ali pessoas maravilhosas, um distrito histórico da nossa cidade, ele tem um posto de policiamento comunitário que ali atua durante muitos anos, trazendo segurança ali àquela comunidade, dando naquele acesso ali da RJ 150 que vai dar lá em Bom Jardim. Então, uma localidade fantástica que nós temos no nosso município, que é o Distrito de Amparo, que tem ali seu posto de policiamento comunitário. A comunidade, nós recebemos a notícia de que já estão se preparando para o fechamento, para se encerrar as atividades do policiamento ali naquele local. E a comunidade está apavorada com isso, porque aquele posto de policiamento ali é um dos fatores que garante ali a segurança, os índices de baixa criminalidade na localidade do Amparo. Então, nós estamos fazendo, na verdade, fazendo ecoar a voz da comunidade de Amparo na luta para que aquele posto de policiamento comunitário continue ali atuando, trazendo segurança à nossa população. Essa notícia está apavorando a população. Foram diversos moradores do Distrito de Amparo que nos procuraram, preocupados com isso. E o que nós podemos fazer é um braço do Estado que está ali. Nós não temos como fazer uma interferência direta, mas nós podemos nos posicionar e dar voz à população do Amparo, clamando para que aquele posto de policiamento comunitário permaneça em atividade, dando segurança aos nossos moradores do 4º Distrito. E é assim que eu espero aprovar por unanimidade nessa casa esse requerimento para que possamos dar voz à nossa comunidade de Amparo. Obrigado, senhor presidente. Eu conto com o voto favorável dos novos edis e aproveitar, parabenizar os nossos queridos policiais militares que desempenham um trabalho fantástico na nossa cidade, Nova Friburgo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. O vereador Maicon Queiroz fez uma homenagem ao pastor Yarley da Cunha Sindra, da Igreja Evangélica Quadrangular, que falou sobre os problemas que, segundo ele, vem enfrentando com a saúde em nosso município. Bom dia a todos. Eu gostaria de chamar com muita alegria aqui, além de registrar a presença também dos amigos Célia Belchor, Carlos Alberto Belchor, grandes amigos aqui, queridos aqui presentes, a belíssima família do pastor Yarley da Cunha Sindra, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, que vai receber uma homenagem, uma moção essa noite aqui, pelos seus belíssimos trabalhos prestados em assistência às pessoas que passam por dificuldade. Pastor Yarley, sua família, ele não está aqui também, seu pai, sua mãe. Vem cá, pastor. Bem-vindo aí, Deus te abençoe. Está aqui o pai, a mãe, a esposa dele, Elaine. Se a Célia e o Carlos Alberto quiser vir aqui também, pode vir fazer parte, vocês fazem parte da família também, tá? Bom, gente, vou tentar juntar todo mundo aqui, ó. Vem cá, junta todo, sobe aqui em cima aqui, ó.
Vamos juntar todo mundo. Isso. Pode chegar aqui do meu lado aqui. Acho que dá para pegar todo mundo, não dá? Vamos lá. Bom, então essa homenagem ao pastor Yarley, que é uma pessoa que batalha, luta pelas pessoas, dá assistência espiritual, é uma pessoa maravilhosa, é um grande, para cá, é um grande homem de Deus, e a gente está aqui com essa moção para entregar a ele. A Câmara Municipal de Nova Friburgo tem a satisfação e a honra de consignar a presente moção especial de louvor com o pastor Yarley da Cunha Sindra, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, há cerca de 11 anos, onde se dedica a cuidar e orientar pessoas nos vários aspectos da vida humana, incluindo conflitos individuais, familiares, orientação espiritual cristã e acolhimento em diversas situações. Pastor, com muito orgulho, eu passo essa moção a você, junto com essa família linda. O senhor, que é uma pessoa abençoada, vai falar um pouquinho para a gente. Ele passa uma luta pessoal muito grande, mas nem assim ele se abate e continua ajudando, levando assistência àqueles que mais precisam. Deus abençoe a sua vida e essa família linda, viu, gente? Vamos bater a palma para o pastor Yarley. Pastor, agora é contigo aqui, viu? Amém? Eu agradeço a Deus, primeiramente, por estar sendo homenageado aqui. Eu tenho uma filha que tem microcefalia, tem atraso no crescimento, usa órtese, usa um elástico, por causa que ela não consegue se movimentar. Perdi uma filha com 3 meses por causa de negligência médica no Rio, porque ela usava uma forma de PKU, eles deram NAN, malte. Procurei o atual prefeito para me ajudar, porque ele deu aula para mim. Eu me formei como pastor porque ele me deu aula. E ele falou que não poderia fazer nada por mim. Sendo que a minha filha, ela vai fazer 4 anos. Ela usa órtese. Cada órtese é 650, que eu pago lá na Pestalozzi. O tênis vem de fora. Ela está com procedimento de medicação. Estão negando tudo, já há 1 ano e 4 meses. Toma remédio que custa R$ 2.500 todo mês. Além disso, através da Covid, da vacina da Covid, eu controlei uma infecção na minha vista esquerda, estou perdendo a minha vista. Cada aplicação na minha vista que o doutor Alexandre falou comigo custa R$ 3.500. Negaram também. Tem um Loas da Raquel também que estão negando. Tem um exame dela que custa R$ 5.080 e estão negando o exame também. Isso é porque ele é meu amigo. Imagina se fosse. Eu tenho convivência com ele há 13 anos, porque quando ele estava dentro do retiro, ele falava, estamos juntos. E na hora que a gente mais precisa, vira as costas. Que vocês possam entender, se ele faz isso com um amigo dele, imagina com a população. Porque eu estou diante de vocês aqui, não para engrandecer o nome meu não, mas engrandecer o nome de Deus. Porque Deus me deu uma visão, falando que ia fechar as portas dele. Porque o que ele está fazendo, porque ele é o primeiro pastor prefeito, só que Deus falou que vai cobrar dele. Que vai fechar as portas dele, ele nunca mais ele vai poder fazer nada na cidade. Porque a palavra de Deus diz que operando Deus, quem impedirá? Porque a palavra diz que Deus disse para Abraão, aquele que te abençoar, seja abençoado. Aquele que amaldiçoar, o próprio Senhor amaldiçoa. Porque ele está mexendo com a pessoa que não é uma pessoa comum. E diante disso, ele é um pastor e é prefeito. Porque quando se cai na mão de Deus, não tem como escapar. E é por causa disso que eu estou aqui. Eu vou em casa de famílias, eu oro por pessoas, muita gente pode pensar assim, ele é pastor, por que Deus não cura a filha dele? Deus já usou para me curar pessoas que tinham síndrome de Lambert. E não cura minha filha, mas não vou deixar de amar a Deus
só por causa disso. Não vou deixar de amar a Deus porque eu perdi uma filha por causa de negligência médica. Vocês estão vendo ela aqui? Eu já tive que fazer 5 manobras de Heineken, que é a manobra de desengasgo. Tive que fazer 2 massagens cardíacas. Tem médico aí que sabe o que é. A minha filha morreu na minha mão. Se eu não tivesse o curso, que eu sou formado em bombeiro, que eu trabalho na Stam há 25 anos. Se eu não tivesse o curso de bombeiro, a minha filha estava morta. Porque quando ela estava dentro da UPA lá, não tinha como mais mexer nela. Eu pedi o Mike Queiroz para transferir ela para o Hospital Raul Sertã. E o doutor Maico lá também, que me atendeu, falou, tua filha está em estado, já quase morrendo, porque não conseguia achar a veia no corpo dela. E furaram a minha filha de tudo quanto é jeito na UPA, não conseguiu. E o médico falou, eu tenho que levar ela para o hospital, senão você vai perder a sua filha. Vocês estão vendo ela assim? Mas chega de noite, ela dá crise. Ela broncoaspira a saliva. E só quem é pai sabe o que é. Muitos aqui sabem quem é ter filho. Eu sonho com minha filha andando, porque ela não anda, ela se rasteja no chão. E eu fico pensando, até onde vai a saúde de Nova Friburgo? Até quando a gente vai precisar perder, igual eu perdi uma filha, que teve que descer para o Rio. Depois que desceu para o Rio, minha filha estava morta 3 meses, aí o CIRGEG fala, liberei a vaga para a sua filha. Será que vão esperar minha filha morrer para ser atendida dignamente? Eu pago imposto, não pago? Cada um paga imposto aqui. E ele sabe muito bem, porque quando eu estava na rua evangelizando para ele, eu votei nele. Como vereador, foi uma ótima pessoa, cobrava direito, só que como prefeito está deixando a desejar. E Deus vai cobrar dele. Se Deus falou que vai fechar as portas, é Deus que vai fazer. Porque tem muita gente que vê assim, ó, olha no celular, joga no celular. Só que as conversas que estão aqui você consegue apagar. Mas o print de Deus não consegue apagar. Quando Deus printa, muitas vezes a conversa que as pessoas estão escrevendo, isso aqui a emenda está certa, eu vou te dar um dinheiro a mais. Deus vê. Porque ele é prefeito, mas ele é o primeiro prefeito que foi pastor. Quando o ímpio governa, o povo geme. A Bíblia diz, mas a gente está gemendo com pessoas que são de Deus. Pessoas que se dizem ser de Deus. Porque quem é de Deus, ele ajuda o próximo. E eu já saí várias vezes de madrugada para estar indo na casa de pessoas orando. Pessoas que estavam ruim de saúde, sem ter o que comer. E através disso, eu só estou vivendo por causa que Deus está me sustentando e algumas igrejas estão me ajudando com cesta básica. Porque eu trabalho na estante, pessoas pensam assim, 25 anos de fábrica, eu ganho R$2.100, gasto R$2.500 com a minha filha. E é tudo com cartão. E as pessoas pensam assim, poxa, o cara trabalha lá e tem um salário bom. Eu agradeço o Rogério pela vida que ele tem, porque ele me ajuda. Já mandaram ir lá várias vezes pedir remédio nele. Só que quem tem que fazer isso é o município. Meu patrão não tem nada a ver, ele me paga o meu salário. Quem tem que fazer isso é o município. Peraí, me ajuda aqui. Fecha aqui. Isso. Isso foi. Não está indo. É aqui? Onde você quer botar? É, mais um. Tá, só me ajuda aqui. Não está indo. Mas está bem, pode falar. Pode falar. Bem no controle. Aqui, controle. Lá, tribuna. Ei, só mesmo dizer, pastor, que Deus abençoe a sua vida. Apesar de todas as suas dificuldades, Deus tem te sustentado, o Senhor tem abençoado a vida de pessoas, tá? E essa moção ela foi dada com muito carinho, assinada por todos os vereadores, tá bom? Deus abençoe a sua vida e que a gente não tem nem muito o que dizer nessa situação, só isso. Mas que Deus abençoe você, parabéns pela família linda e tudo de bom, viu? Tá bom?
Forte abraço. O vereador professor Pierre falou sobre o projeto de lei complementar, onde institui o método Flogem como instrumento norteador de planejamento e desenvolvimento sustentável no município de Nova Friburgo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores aqui presentes, todos aqueles que acompanham também a TV Câmara. Hoje é um dia muito especial no município de Nova Friburgo, em especial a questão da sustentabilidade, que é um dos temas mais importantes debatidos mundialmente e que precisa de muita atenção na questão do planejamento da cidade desejada, que é a cidade de Nova Friburgo. Qual a cidade que nós queremos ter para as próximas gerações e para nós também? Deve ser uma cidade sustentável. Mas qual o critério de sustentabilidade que a gente deve seguir? E aí vem todo um processo de conhecimento do cientista Dr. Florian Congoli, que é um cientista nascido nos Estados Unidos, hoje em atuação no Canadá, e que promove, como presidente, o maior evento de sustentabilidade no âmbito da ciência, da tecnologia e da engenharia no mundo, que conta, inclusive, com participação de prêmios nobres. Vários ganhadores do Prêmio Nobel integram a equipe de participação do Grupo Científico Mundial do Dr. Florian Congoli. E quando com ele tive a honra de estar, foi-me apresentado o método Flogem. E aí coube ao Pierre estudar o método pelo encantamento dele. E aqui eu vou dispor sobre ele da importância da nossa cidade. E senhoras e senhores vereadores, vereadora Vanderleia, vereador Cristiano Guenin, presidente Max Bill, vereador professor André, vereador Jane de Carvalho, vereador Cascão, vereador Carlinho, vereadora Priscila, vereador Schwab, né, vereador Cláudio Leandro, nosso querido vereador também, Piran, Wallace Piran, em suma, toda a casa aqui presente, o Maico Queiroz também, que está aqui presente, o vereador Wellington, que está chegando. Então, eu quero dizer o seguinte, essa será a primeira lei do mundo com esse alcance, se aqui aprovada por essa casa. O Poder Legislativo de Nova Friburgo colocará o nome mundialmente como o primeiro poder legislativo do mundo a apresentar e a aprovar uma matéria de sustentabilidade nos termos que eu vou expor aqui. Como perceberam, o artigo 1º institui o método Flogem como norteador, ele é uma orientação de sustentabilidade da cidade de Nova Friburgo e depois para outras no mundo que seguirão o exemplo da nossa cidade. E o artigo 1º estabelece o método Flogem como norteador do planejamento e desenvolvimento sustentável e estratégico do município de Nova Friburgo. E na toada dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, inclusive esse método foi apresentado pelo Dr. Flogem nas Nações Unidas em 2022, a convite das Nações Unidas. Ou seja, já é um método reconhecido pela ONU, mas que precisa de entrar nas governanças. E Nova Friburgo é a primeira a instituir isso mundialmente, por causa da dedicação. E é quando os vereadores e vereadoras aqui poderão escrever o nome na história. A nossa cidade vai ter uma exposição histórica. O método Flogem, ele parte do seguinte pressuposto, inclusive para a gente orientar a implementação dos 17 ODS da ONU. Ele trabalha sempre na base do 3. Ele tem a primeira base, são 3 pilares,
Olha só, senhores vereadores, a importância disso. Quais são os pilares atores de sustentação do método? A governança e a gestão. Os governos têm que estar envolvidos nisso. A gestão em todos os níveis, legislativo, executivo, judiciário. O segundo pilar ator, a ciência, a tecnologia e a prática industrial. E nesse sentido é tão bonito, eu fiz uma visita à Stan. A Stan é uma empresa que já pratica o método Floggen. Eu vou explicar depois por quê. E aqui eu elogio a empresa Stan, a sua equipe ambiental, inclusive, ao compromisso da empresa com a sustentabilidade. E o terceiro pilar, a educação, observem bem, educação e sociedade civil. Então, o Dr. Floggen, ele escolhe os elementos primaciais, nucleares, para instituir os atores e pilares de sustentabilidade. Agora, o que eles sustentam? Eles sustentam 3 critérios. Segundo o Dr. Floggen, e que segundo está constante da legislação no artigo 2º, no parágrafo 2º, se não me falha a memória, eu lá disponho: só haverá sustentabilidade quando houver a simultaneidade de 3 critérios fundamentais. O primeiro, a proteção ambiental. O segundo, o progresso social. E o terceiro, o crescimento econômico. Eu lhes pergunto a todos, a Amazônia é sustentável? Retoricamente, não. Porque tem gente passando sede, tem gente passando fome, tem miséria. Sustentabilidade, para existir, tem que ter o equilíbrio. E é o interseccionamento desses 3 elementos. Olha a importância do nosso planejamento. Até porque faz parte do pronunciamento de todos os vereadores aqui da casa. Do interesse da sociedade. Todos os colegas, independente de oposição, situação, todos têm essa preocupação. E a matéria vem exatamente contemplar isso. Uma preocupação que é uníssona em todos nós. Então, esses 3 critérios são fundamentais e são sustentados por esses pilares que eu acabei de mencionar. Só que há um dado ainda, vereador Carlinho, fantástico. O que eu tenho que observar na aplicabilidade desses critérios? A tolerabilidade, a tolerância da aplicação de uma medida, a equitatividade, ou seja, o equilíbrio, a medida justa, correta, e a viabilidade. É viável? Não é viável? Então, o método, ele cria um sistema de controle, de autorregulação, de modo que não descambe para o desequilíbrio para um lado ou para outro. Eu não posso ter desequilíbrio na proteção ambiental, eu não posso gerar desequilíbrio no crescimento econômico, eu não posso gerar desequilíbrio no progresso social. Essa visão é uma visão que precisa ressignificar o conceito de sustentabilidade mundialmente. Por isso a gente tem hoje um planeta com tanta desigualdade social, com tanta miséria. Século XXI, gente morrendo de fome. Porque está exatamente desfigurado o processo de sustentabilidade que o método Floggen procura ordenar. Método esse que mundialmente precisa ser implementado no planejamento e desenvolvimento das cidades. E é isso que essa legislação promove, é isso que a Casa Legislativa estará legando ao povo, a Nova Friburgo, à região, ao Estado do Rio de Janeiro, ao Brasil, ao mundo, que é o desenvolvimento da cidade, seguir esses critérios. Por isso que o artigo 3º fala que todo plano, doravante a aprovação e sanção e publicação desta lei, deverá observar os critérios de sustentabilidade propostos pelo método Floggen. Nós criaremos uma cidade mais equilibrada, uma cidade voltada para a pessoa humana, voltada para o meio ambiente,
voltada para o bem-estar econômico da nossa sociedade. E tudo de uma forma equilibrada. É algo fascinante a ideia do Dr. Floggen, do Dr. Congoli, que eu posso também metonimicamente chamar de Dr. Floggen, porque o é, pelo seu brilhantismo, ao ter idealizado de modo equilibrado, tudo na base do 3, para ter no núcleo, na memória, a sustentabilidade alcançada. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui na TV Câmara.